E aí, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem aí nessa quarentena. Vamos lá para a nossa aula de literatura, beleza? A aula dessa semana terá como tema a terceira fase do romantismo, que aqui no Brasil fica conhecida como a fase condoreira. É por isso que esse capítulo 15 aí traz esse tema aí, ó, os condores. Inclusive, galera, para a gente começar essa aula, eu quero que você vá lá correndo na sua mochila e pegue o capítulo 15 do módulo de literatura, certo? Caso você não tenha um módulo impresso, né? Caso você não tenha comprado um módulo, também não tem problema. Fica de olho no vídeo, tá certo? Mas quando acabar o vídeo, eu vou disponibilizar logo abaixo do vídeo, lá no curso, no planejador, o livro digital. Então você vai poder clicar lá e ter acesso ao livro completo na versão digital. E aí vai poder fazer uma leitura melhor, né? Respondendo atividades, tá certo? E para quem tem um livro físico, olha no livro mesmo, beleza? Mas aí todo mundo vai conseguir acompanhar numa boa, porque eu vou disponibilizar o livro digital para todos vocês, certo? Então bora lá, galera. Passem para a página 4, beleza? Que é a página inicial. E aí vamos ver aqui uma introdução, beleza? O título já falei para você, Os Condores. E aí eu queria começar dizendo o significado desse nome. O condor é um pássaro que, dentro da simbologia das artes, ele é o símbolo da liberdade, beleza? Ou seja, esse pássaro condor, ele tendo essa representação e ele tendo sendo escolhido como nome para representar essa geração romântica, diz muito sobre ela. Por quê? No Brasil, essa terceira geração romântica, ela acontece no final do século XIX, aproximadamente a partir de 1850. E a gente sabe que nesse período ainda existia no Brasil a escravidão. Muitos países já tinham acabado com a escravidão, mas aqui no Brasil, como nós somos o último país a encerrar a escravidão, em 1888, né, a gente ainda passou por uma parte aí muito longa, inclusive uma parte em que a própria população já não concordava mais com a escravidão e muitos já faziam uma oposição a esse sistema de escravidão que existia aí no final do século XIX, ainda no Brasil colônia, beleza? Mas vamos lá para a leitura. Eu vou pegar aqui uma caixinha de marcação para vocês acompanharem junto comigo, beleza? Bora lá, aqui o primeiro parágrafo. Em seu livro O Povo Brasileiro, o antropólogo Darcy Ribeiro busca explicar a gênese, ou seja, a origem de um povo a partir da matriz que une as chamadas três raças tristes, a saber, os brancos, os colonizadores europeus, né? Os índios, que eram os nativos aqui do continente americano, e os negros, que foram sequestrados e traficados da África, beleza? Ao longo do período colonial, formaram-se as bases da sociedade brasileira, e essas bases estendem-se até hoje. Se você for estudar a formação político-social, cultural do Brasil, você vai ver que o modo como a gente está organizado hoje, uma elite superpoderosa, branca, beleza? Uma população muito, muito pobre, que é boa parte do país, as favelas, uma predominância da população negra, né? Como sendo a mais pobre, e aí por isso que a gente tem tanta essa dívida histórica, né? Devido a todos esses acontecimentos, a gente vai entender melhor como é que o Brasil funciona hoje, beleza? Começa desde da colonização do Brasil. Mas não vamos entrar exatamente nesse aspecto, eu só estou aqui contextualizando para vocês, para a gente entender por que nesse momento da literatura, nessa terceira geração do romantismo, se clamava tanto por liberdade, beleza? Vamos lá. Segundo a Constituição de nosso país, vivemos em uma sociedade na qual não há mais escravidão, em que todos são iguais perante a lei. Mas, usando da mesma lógica dos porcos no clássico A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Esse autor é um autor muito bom na literatura. Ele tem 2 livros muito famosos. O primeiro é esse aí, que é A Revolução dos Bichos. E o segundo é o livro 1984. Para quem quer entender um pouco mais sobre literatura, a parte de opressão, de domínio, de dominação, de controle do governo, recomendo muito esse livro. Então vamos lá. Todos são iguais, mas uns são mais que os outros. E a gente entende isso, né? Ou seja, infelizmente, ainda vivemos em uma sociedade marcada por extremas desigualdades. Hoje, negros e pardos são a maioria da população. Porém, seu acesso à educação, à saúde, ao emprego e à moradia não corresponde
a representatividade que possuem. Então a gente sabe que quem tem acesso a tudo é a minoria branca devido a uma herança familiar histórica de séculos atrás. Mas vamos lá para algumas perguntas para a gente começar o nosso debate. A respeito das bases de nosso sentido de nação e identidade, qual é o lugar do negro nesse processo? Primeira pergunta. Ao analisarmos as imagens, podemos dizer que a escravidão ainda se faz presente? E aqui o módulo traz algumas imagens de cortadores de cana, trabalhadores rurais, né? Algumas imagens mais antigas, da época da escravidão, e a gente consegue perceber algumas coisas. A escravidão ela se faz presente não da maneira como a gente conheceu no século XVIII e XIX, mas a falta de recursos, né? a incapacidade de você ter uma vida digna te aprisiona em certas condições que são escravidões não da sua própria vontade ou da sua liberdade, mas ela te aprisiona nas suas condições. Isso é muito triste, porque tem gente que é tão pobre que não consegue nem conseguir lutar para buscar uma coisa nova, beleza? E a gente sabe que na nossa formação histórica isso aconteceu e muito, e ainda existe muitas sequelas disso aí. Mas vamos lá. Qual é a realidade retratada na música A Carne sobre a situação dos negros no Brasil contemporâneo? Qual é o estigma que se perpetua ao longo da história do país? Essa música aqui você vai no YouTube depois vai escutar, é uma música muito boa que fala justamente sobre a condição do negro na sociedade atual, e aí eu quero que você reflita sobre isso. Qual é o estigma que se perpetua, ou seja, que ainda está presente ao longo da história do país até hoje? A gente sabe que ainda existe caso de racismo, ainda existem algumas dificuldades. E terceira pergunta, para você o brasileiro é preconceituoso? Por quê? Então pense aí, né? Pense com cuidado, lembrando que o preconceito ele é muito amplo, ele tem a ver não só com a questão da cor da pele, que eu não vou nem chamar de raça aqui, mas da cor da pele, da região, a xenofobia, da homofobia e de várias outras coisas. Então, será que o povo brasileiro ele é preconceituoso ou não? Né? Pense aí, eu não vou falar minha opinião, eu quero que você pense, beleza? Mas vamos lá então para a parte que nos interessa, isso aqui é uma grande introdução. E aí, nós vamos precisar falar de um cara francês chamado Victor Hugo. Você talvez já tenha escutado falar nesse nome em algum livro dele. O livro mais famoso dele é o livro Os Miseráveis, né? Já tem até alguns filmes, talvez vocês tenham visto esse filme Os Miseráveis, que acontece ali na França, na época da Revolução Francesa, enfim. Mas recomendo inclusive que você assista esse filme, beleza? Deve ter no Amazon Prime, não sei se tem no Netflix, não sei se ainda tem, mas você consegue facilmente encontrar na internet. É um filme muito bom, é um musical, ganhou vários Oscars inclusive, e aconselho que você assista a esse filme Os Miseráveis, beleza? Mas vamos lá. A terceira geração do romantismo brasileiro, também chamada Condoreira, difere-se em muito do egotismo da segunda geração. Então você já vai lembrar que a segunda geração ela era mais centrada na questão do sofrimento por amor mesmo, né? Era aquela galera que ficava declamando em cemitério e pensando em amores impossíveis, em sentimentos de tristeza e com dor de cotovelo, ninguém me ama, eu quero morrer. Então a terceira geração ela não tem nada a ver com isso mais, ela é muito diferente, ela está muito mais preocupada em fazer uma literatura que transpareça os anseios e as vontades do povo. Uma literatura que consiga transmitir os desejos de liberdade que a população estava clamando naquela época. Então, é uma literatura de expressão, e de expressão muito forte, beleza? Enquanto os ultrarromânticos queriam fugir do enfado deste mundo, né? E aí tinha a fuga da realidade, aquelas coisas todas. Os condoreiros querem alçar voos para interferir no destino das pessoas das nações, em nosso caso, especialmente no Brasil. Ou seja, na terceira fase do romantismo, não tem mais a fuga da realidade. Pelo contrário, a terceira geração romântica, ela mergulha na realidade brasileira. Ok? E, como seus antecessores, eles também buscam inspiração no velho continente, a Europa. Então, essa relação da Europa com o Brasil, ela vai se manter até o ano 2000, beleza? Até as correntes mais modernas. É somente aí no final do século XX, né? 1960, 80, 90, é que a gente se separa mais da Europa, no aspecto cultural.
Nesse contexto, destaca-se a influência do escritor francês Victor Hugo, aquele que eu falei agora há pouco, que está para os condoreiros, assim como o inglês Byron estava para os ultrarromânticos. Então você já deve lembrar que toda a segunda fase do romantismo, o ultrarromantismo, foi influenciado pelo Lord Byron. Ele é um nome muito central. Então a mesma coisa acontece aqui. Na terceira fase do romantismo, na fase condoreira, o grande escritor que influenciou toda essa geração foi o Victor Hugo, beleza? Então, ó, eu tenho aqui uma passagem, depois vocês podem ler, certo? Eu não vou ler agora para não prolongar muito esse vídeo, mas essa passagem fala justamente sobre o quanto o poeta dessa terceira geração, ele não quer ficar preocupado com coisas triviais. Ele quer expressar a liberdade, ele quer que a população consiga expressar a liberdade, que seja livre. Ele quer uma arte que consiga falar de tudo, beleza? Então, uma das coisas que acontece muito é que, por exemplo, o poeta não sente mais a necessidade de escrever poesias com rima, por exemplo, porque eles consideravam que a necessidade de você ter que fazer uma poesia sempre buscando rimas te deixava preso, te deixava limitado, beleza? Então eles queriam um verso livre, um verso que fosse ousado. É o que a gente vai encontrar aqui embaixo, ó. Se tivéssemos o direito de dizer qual poderia ser, em nosso gosto, o estilo do drama, quereríamos um verso livre, franco, leal, que ousasse tudo dizer sem hipocrisia, tudo exprimir sem rebuscamento, e passasse com o movimento natural da comédia à tragédia, do sublime ao grotesco, alternadamente positivo e poético, e ao mesmo tempo artístico e inspirado, profundo e repentino, amplo e verdadeiro. Ou seja, esse é um trecho do livro do Victor Hugo, tá? Ou seja, os poetas da terceira geração romântica, eles queriam uma total liberdade de expressão para que eles pudessem exprimir tudo sem precisar ficar buscando rimas, buscando métrica, sem hipocrisia, sem rebuscamento, de maneira natural, mas ao mesmo tempo de maneira inspiradora, como alguém que faz um grande discurso e consegue cativar quem está ouvindo. Essa página aqui, a página 7, eu vou pedir que vocês leiam aí depois, tá? Mas vamos adiantar um pouco, beleza? Eu quero que vocês vejam aí Victor Hugo e o Brasil, ou seja, como foi que esse escritor ele acabou influenciando os escritores aqui no Brasil, certo? Vamos lá. Victor Hugo foi um dos pensadores mais influentes do século XIX, autor de extensa obra. Seus textos mais célebres são Notre Dame de Paris, vocês conhecem bem essa história, né? É conhecido como Corcunda de Notre Dame, e Os Miseráveis, que é a sua maior obra. O livro Os Miseráveis, gente, se você for tentar ler esse livro, ele tem quase 1000 páginas, ele é muito grande, é uma obra assim imensa, ele trata com detalhes de muitas coisas. Tanto é que a adaptação para o cinema foram feitas várias vezes, e elas são mega produções cinematográficas. Aconselho que vocês vejam o filme. No Brasil, sua obra teve forte impacto sobre a intelectualidade, como vemos descrito a seguir. Então vamos lá. Os escritores brasileiros se reconhecem na veemência de Victor Hugo, em sua retórica apaixonada, suas imagens fortes, suas antíteses vigorosas e em seu ritmo característico. Então ele tinha todo esse estilo aí, como eu falei, de falar as coisas com muito vigor, com muita inspiração, de trazer muita força nas palavras, né? E de imprimir uma mensagem bem marcante, beleza? Nos românticos, o combate literário se confundia com o combate político e social. Então, nessa terceira fase, muito daquilo que era escrito estava totalmente ligado com o contexto social. As pessoas queriam liberdade, as pessoas iam contra o governo, as pessoas queriam que todos fossem livres, que todos tivessem direito, que as condições de vida das pessoas melhorassem. Então, aquela fuga da realidade, aquela poesia sobre um amor que se perdeu, que se foi, aquela dor de cotovelo, ninguém está querendo saber mais disso aqui. Os poetas da terceira geração romântica, eles estão muito mais preocupados com o contexto social em que eles vivem e de como utilizar a arte para motivar o povo a se levantar, a se unir em torno desse objetivo, beleza? Vamos lá. Paris representava então para os brasileiros um lugar utópico, onde se viviam os ideais da Revolução Francesa, da qual Victor Hugo
após seu engajamento e depois exílio político, era o profeta. É significativo que os livros mais reeditados dessa época tenham sido o Le Chantement, Histoire d'un Camp e Napoléon Le Petit. São livros franceses, falam dessa questão histórica da França antes da Revolução, beleza? A luta dos artistas pela República e contra a escravidão estava em sintonia com os escritos de Hugo. O próprio imperador do Brasil, Dom Pedro II, cujos ideais esclarecidos se chocavam com os interesses dos proprietários de escravo, fez questão de render homenagem a Hugo quando, na sua passagem por Paris, em 1877, beleza? Então a gente vê que o Victor Hugo influenciou vários e vários, não só escritores, mas também autoridades brasileiras, né? Então o Victor Hugo ele foi realmente uma pessoa muito influente nessa época, beleza? Então vejam aqui, ó, esse trechinho aqui. Nesta ocasião, o jornalista Mussi Teixeira publicou Hugonianas, uma compilação de homenagens retomando 107 poemas de Victor Hugo, traduzidos por alguns dos maiores escritores daquela época: Castro Alves, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Vicente de Carvalho, etc. Então, realmente, todo mundo na época lia aquilo que o Victor Hugo escrevia. Era muito forte. Vamos adiante. Campanha abolicionista no país. A gente sabe que aqui no Brasil rolou uma campanha para que a abolição acontecesse. Houve muita pressão social, tanto é que antes da Lei Áurea ser assinada, assinaram várias outras leis, como a Lei de Sexagenário, a Lei do Ventre Livre, beleza? E por último, quando a situação estava já insustentável, foi assinada a Lei Áurea, somente para acabar de maneira formal com a escravidão, que já estava prestes a terminar mesmo, porque não dava mais para sustentar aquilo, beleza? Então, a imprensa ela foi muito forte nesse sentido, porque era através da imprensa que muitas pessoas tinham voz, era através da imprensa que se fazia as reflexões, que se levantava muitos pontos de reflexão, principalmente sobre a escravidão. Então, a imprensa ela dava visão e dava voz para aquelas pessoas que não tinham isso aí. Até hoje isso acontece, né? Então, se não fosse a imprensa, a gente não saberia de quase nada, né? Algumas pessoas reclamam, falam, a imprensa só fala disso, daquilo lá, mas se não fosse a imprensa, nós ficaríamos cegos à mercê das autoridades. Então, a imprensa tem essa função de denunciar, sim, sempre, muitas e muitas vezes. Então, ao longo da história, o papel sempre foi esse, beleza? Eu vou pedir que vocês leiam depois um pouco sobre essa pessoa aqui, o Luiz Gama, porque ele foi um dos grandes escritores do Brasil dessa época, beleza? Ele escreveu muita coisa legal. Agora, o que aconteceu aqui no Brasil? Todo mundo acabou sendo ofuscado por um grande poeta chamado Castro Alves. O Castro Alves, que é conhecido como o Príncipe dos Poetas, ele acabou sendo o grande protagonista dos escritores brasileiros nessa terceira fase do romantismo, justamente por causa dos seus poemas que falavam tanto nessa questão da escravidão, beleza? Então, eu vou só grifar aqui algumas partes sobre a vida do Luiz Gama, para vocês entenderem um pouco como ele foi, e aí logo depois a gente passa para a segunda parte do módulo, beleza? Então aqui, ó. Importante ativista e abolicionista, Luiz Gama, além dos textos jornalísticos e jurídicos, produziu poesias satíricas e líricas. A poesia satírica é aquela que fazia críticas, vocês devem lembrar. Na poesia, ele explorou sua condição de homem negro em uma sociedade escravocrata, marcando sua negritude, inclusive ao eleger as musas das suas poesias líricas, sempre mulheres negras. Ele sempre exaltava essa beleza da mulher negra. Em vida, publicou apenas um livro, o Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Seus companheiros na causa foram Ângelo Agostini, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Raul Pompeia, entre outros. A gente vai ter aqui logo abaixo um trechinho de um poema dele, e nós vamos ler agora um trechinho só para a gente entender um pouco sobre o que ele escrevia. Então vamos lá aqui, a primeira parte.
Se os nobres desta terra empanturrados em Guiné têm parentes enterrados, e cedendo a prosápia ou duros vícios, esquecendo os negrinhos seus patrícios, se os mulatos de cores branquiçada já se julgam de origem refinada, e curvos a mania que domina, desprezam a vovó que é preta mina. Não te espantes, ó leitor da novidade, pois tudo no Brasil é novidade. Se o governo do Império Brasileiro faz coisas de espantar o mundo inteiro, transcendendo o autor da geração, o jumento transforma em sorbarão. Se o estúpido matuto, apatetado, idolatra o papel de mascarado, e fazendo-se o lorpa deputado, na Assembleia vai dar-se o apulhado. Não te espantes, ó leitor da novidade, pois tudo no Brasil é raridade. Se temos deputados, senadores, bons ministros e outros chucadores, que se aferrem às tetas da nação, com mais sanha que o tigre ou que o leão. Se já temos calçados maquilama, novidade que esfalfa a voz da fama, blasonando as gazetas que há progresso, quando tudo no caminho pro regresso, não te espantes, ó leitor da pepineira, pois que tudo no Brasil é chucadeira. Interessante como esse poema, apesar de ter escrito há quase 2 séculos, a gente ainda consegue perceber como muita coisa no Brasil permanece igual até hoje, né? Com as pessoas se aproveitando, né? Os políticos, enfim. Mas fica aí a reflexão, tá? Tem aqui um vocabulário de algumas palavras que vocês devem ter estudado aí que não entenderam. Podem ler depois, beleza? Mas vamos lá, adiante. Galera, eu vou pedir que vocês façam essa atividade aqui. É a questão 1, 2, 3 e 4. Somente isso, beleza? Tem um poema, certo? Você vai ver aqui esse poema, vai responder as questões 1, 2, 3 e 4. Eu não vou falar disso agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois eu vou gravar um outro vídeo fazendo a correção dessa atividade. Mas aí já vai ficar como dever de casa você pegar o seu livro, abrir na página 12 e responder essa atividade sobre isso que a gente está falando agora, certo? Para quem está sem o livro, eu vou lembrar mais uma vez que eu vou disponibilizar logo abaixo dessa videoaula o livro digital e você vai poder acessar e ver as atividades. Então pega a pergunta, escreve no teu caderno e escreve a resposta também, porque aí depois a gente confere, quando a gente voltar da quarentena, eu vou ver aí essa atividade lá no seu livro ou no seu caderno, beleza? Mas vamos adiante. Os condoreiros. E agora sim vamos de fato entrar nos condoreiros aqui no Brasil. Então a gente sabe que os condoreiros eles tinham o desejo da liberdade, isso é o fator principal de todos eles, certo? E a partir daí é que surgem todas as outras características que nós veremos a seguir, certo? Esse movimento condoreiro ele é inspirado pelo Victor Hugo, como eu já falei, e pelo símbolo do condor. O condor, como eu já falei, é um pássaro, é a ave que voa mais alto e enxerga a longa distância. Por isso que ele é o símbolo da liberdade, beleza? Então os poetas desse momento, eles assumem que a sua arte ela tem essa função de voar mais alto e de enxergar mais longe, ou seja, denunciar as injustiças do mundo. Então é como se a poesia tivesse essa função de apontar os caminhos da justiça e da liberdade dos homens. Uma função muito nobre para a poesia nessa época. Beleza? Então vamos lá aqui para essa segunda parte. Assim, a convulsão das ruas, um cenário já traçado aqui, invade a poesia e a alimenta. Então, o alimento dos poetas era justamente toda essa movimentação político-social que estava acontecendo, e eles expressavam todo esse ardor, esse desejo de liberdade através de seus poemas, beleza? Então, a poesia incentiva a convulsão das ruas, servindo também de discurso panfletário a uma causa, a um objetivo, a uma nação que era a liberdade. Gente, a poesia ela teve o papel principal na pressão que foi feita para que a libertação dos escravos de fato acontecesse. Aqueles poemas que eram impressos nos jornais, que eram distribuídos, fizeram com que o povo e também
a população em geral pressionasse muito mais e desejasse mesmo uma libertação da escravidão, beleza? É o que a gente chama de literatura engajada, porque está preocupada com esses problemas sociais, beleza? Vamos aqui a um poemazinho, um trechinho do poema do Castro Alves. Vamos lá. Enfim, a terra é livre, enfim, lá do Calvário, a águia da liberdade no imenso itinerário, voa do Calpe brusco às cordilheiras grandes, dos cristais do Himalaia aos píncaros dos Andes. Quebraram-se as cadeias, é livre a terra inteira, a humanidade marcha com a Bíblia por bandeira, são livres os escravos, quero empunhar a lira, quero que esta alma ardente um canto audaz desfira, quero enlaçar meu hino aos murmúrios do vento e às harpas das estrelas, ao mar, aos elementos. Então veja que poema forte, né? Que clama por essa liberdade, esse desejo de cantar o hino de liberdade aos quatro cantos das estrelas, aos ventos, ao mar, beleza? Então esse que é o sentimento dessa terceira fase do romantismo, que é a geração condoreira. Nesse poema, Castro Alves apresenta uma poesia que almeja participar dos grandes movimentos sociais, capaz de interferir na realidade, com os olhos voltados para o mundo. Cessa, acaba aqui a evasão, ou seja, nada da fuga da realidade dos ultras românticos, pois em seu lugar surgem palavras que atingem o leitor, convocando o leitor a olhar para os problemas da sua terra e ansiar por mudanças. Enfim, a terra é livre, afirma o poeta, tanto como o desejo quanto como o objetivo. E aí vem agora justamente o Castro Alves, que é chamado de príncipe dos poetas e também de poeta dos escravos, beleza? Vocês vão ler, eu não vou ler agora, porque já estamos ficando aqui um pouco extensa a nossa aula, mas leiam um pouco sobre a biografia do Castro Alves. Tem alguns poemas aqui, ó, muito fortes também, vocês vão gostar, certo? Gente, para quem acessar o livro digital, depois, ó, quando você clicar aqui, você vai ver que vai abrir aqui um videozinho, vai abrir um conteúdo, ó. Assista, tá certo? Eu não vou reproduzir agora, porque vai ficar cansativo, mas o livro digital tem alguns links, ó. Clicando aqui a foto aparece maior, beleza? Então, até se você tiver o seu livro físico, eu aconselho até que você acesse rapidamente o livro digital para poder ver esses itens de mídia que aparecem aí, beleza? Aconselho bastante, são as coisinhas bem interessantes, tá certo? Esse poema aqui, ó, é o poema mais famoso do Castro Alves, é o poema chamado O Navio Negreiro. É um poema bem longo, esse aqui é a parte 4 do poema, o poema está dividido em várias partes, recomendo que vocês leiam, beleza? Pelo menos o que está aqui no livro, mas quem quiser ler o poema completo, aconselho muito que vocês leiam. Inclusive, não sei se vocês conhecem aquela banda Tribalistas. Os Tribalistas lançaram um CD recentemente, tem coisa de 1 ano e pouco, e uma das músicas dos Tribalistas foi inspirada nesse poema do Castro Alves. Inclusive uma música que era da novela da Globo, uma música que era Atravessamos o mar Egeu de barcos cheios, que fala justamente dessa travessia dos escravos. Perdoem aí a minha cantoria, mas eu vou inclusive colocar o link dessa música aqui também na plataforma, logo abaixo da videoaula do livro. Eu vou colocar lá o link da música para vocês escutarem também e verem como essa música dos tribalistas falam sobre os estrangeiros, né, sobre os escravos que foram trazidos. Muito legal, beleza? Então, ó, leiam isso aí. E na próxima aula a gente continua falando sobre o Castro Alves para poder encerrar esse assunto, beleza? Então, dá uma olhada no livro digital, lembra, página 12, tem atividade e eu vou disponibilizar aqui também outras questões para que vocês respondam. Beleza, galera? Então é isso aí, eu vou encerrar por aqui, já tem 30 minutos aí de videoaula, eu sei que é muita coisa, assistir muitas videoaulas, e lembrando que não acaba aqui. Terminou de ver a videoaula, vai logo fazer a atividade da página 12, enquanto você está no pique aí, beleza? Vê os vídeos que eu vou colocar, vê a música, certo? Mantenha o foco para ficar sempre estudando, para você não ficar tão cansado nesses dias de quarentena.
É importante a gente se manter estudando para que a gente não perca tanto tempo quando a gente volta da quarentena. Então é isso aí, galera. Um abraço, um beijo, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa videoaula e a gente se vê semana que vem. Até mais.